Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do PacCast. Hoje com mais um cliente, um amigo, pelo menos fala que é meu amigo, né? Precisa apurar melhor essas informações aí. Sérgio Botezelli, da Vision Flex. Queria agradecer aqui toda a Projetopac, agradecer ao Sérgio e também toda a equipe da Vision Flex, o Henrico, o Léo, pessoas que a gente tem convivência diária em razão da nossa consultoria no chão da fábrica já há alguns anos. E, Sérgio, muito obrigado. Queria que você se apresentasse, né, o seu papel, especialmente identificar qual é o teu papel na Vision Flex hoje, e dar um contexto geral, histórico, para quem não conhece a empresa, de onde veio a ideia original do negócio, quanto tempo já se passou. Então, bola é tua. Beleza. Bom, Arjan, obrigado pelo convite, tá? Em nome da Vision Flex, do meu irmão também até agradeço pela participação. Vou dar um resuminho rápido da história da empresa. A Vision Flex completou no ano passado 20 anos de história, tá? Praticamente metade da minha vida, né? Eu fiz 41 ano passado, então já estou nessa luta metade da minha existência aí. É uma empresa que começou bem pequenininha, quer dizer, com uma flexozinha tambor central, como muitas gráficas no país começaram também. Começamos eu e meu irmão, eu estava no segundo ano de faculdade, ele tinha acabado de endereçar, nós dois fomos formados em administração de empresas, né? Então, eu trabalhava de manhã, ele trabalhava à tarde, a gente estudava à noite. Né? E começamos a empresa até sem nenhum impressor, sem nada, quer dizer, nós imprimíamos, revisávamos, faturávamos e entregávamos, né? Quer dizer, uma empresa de dois sócios e nenhum funcionário. Mas logo depois a gente já contratou o primeiro impressor, porque a gente viu que não era bem a nossa praia, o vermelho ficava rosa, o verde ficava azul, né? Então não era o nosso negócio. E desde lá a gente vem crescendo, atuando em diversos segmentos, tá? E hoje é isso, quer dizer, uma empresa que já está com 20 anos, já passou pelos estágios críticos, né, de nascimento de empresa no Brasil, que normalmente não sobrevivem, e acho que estamos atingindo um pouco da maturidade agora como empresários e tentando ter um voo de cruzeiro para destinos mais tranquilos. Os tempos turbulentos já ficaram para trás. Legal. Nossa, já tudo isso, Sérgio? Quantos já, anos? Cara. Poxa. Esse ano fazem 21, ano passado foram 20 anos. Legal. Sérgio, a minha primeira pergunta, que eu acho que, né, eu tenho o privilégio de conhecer bem a Vision Flex já há um tempo, e eu sempre, em todos os nossos clientes de consultoria, eu tento entender o DNA da empresa, o que a diferencia, né, dos demais, até para poder direcionar o trabalho em função dessas diferenças, né? E tem uma particularidade na Vision Flex que é realmente muito atípica do setor de rótulos e etiquetas, né? Eu conheço os empresários de todos aí, seus concorrentes, né? E a maioria tem um viés comercial, né? Então, os caras que são os fundadores, né, são eminentemente vendedores que ficaram não sei quanto tempo numa determinada empresa como vendedor, saiu, levou uma parte dos clientes, construiu uma empresa e aí foi o crescimento todo histórico do negócio. Alguns poucos têm um viés um pouco mais industrial, é um ex-impressor que foi lá e montou um negócio com o dinheiro da rescisão, etc. Você é um financista, né? Eu te considero um cara que o tempo todo está muito conectado com as decisões, são todas permeiam a área financeira da empresa, né? A estratégia da empresa. E o que é raro, assim, né? Então, assim, compra de máquina, entrada em mercado, sempre tem um filtro aí financeiro, né? Retorno sobre investimento e tudo mais. A minha pergunta, na tua visão, essa essência financeira que rege a Vision Flex hoje, ela é um espelho do que você acredita que o negócio de rótulo hoje é um banco e a moeda é substrato? Qual que é como é que você entende o business de rótulos e etiquetas hoje, né? E até complementando um pouco essa pergunta, essa marca, né, que você carrega na Vision Flex
uma robustez nas decisões financeiras, uma análise super aprofundada dos cenários. Isso tem te colocado com alguma vantagem competitiva em algumas situações em relação aos concorrentes? Bom, várias perguntas em uma, né? Mas, na verdade, sim, eu acho que eu tenho esse viés mais para números, tá? E é uma característica que eu desenvolvi ao longo dos anos. Tá? Eu acho que quando eu nunca fui uma pessoa ligada à matemática, muito pelo contrário, eu nunca fui um bom aluno de exatas, eu sempre fui um bom aluno de humanas, o que é louco isso, né? Mas eu acho que depois do segundo ano de faculdade, quando nós abrimos a empresa, e aí você passa a ter uma relação muito mais nítida da teoria com a prática, né? E aqueles assuntos que antes não me interessavam, que eu não conseguia fazer um link com a realidade, a partir do momento que eu virei empresário, passaram a fazer todo o sentido, né? E aí eu senti que eu comecei a sair um pouco desse caminho que eu tinha e fui me dedicando muito mais aos números. Então, essa foi uma característica que eu fui desenvolvendo. Agora, outra é a necessidade. Quando nós abrimos a empresa, por eu ser mais velho que o meu irmão, e eu tinha 20 anos, 21 anos quando eu abri a empresa, quer dizer, eu era o comercial, porque o meu irmão com 17 anos não tinha muita cara para visitar clientes. Se eu com 21 já não tinha, imagine com 17, né? Tem cara de criança. Então, eu automaticamente fui para a parte comercial e ele cuidava um pouco de fábrica e o financeiro, administrativo, empresa muito pequena, a gente dividia. Como a empresa foi crescendo, a gente teve que fazer até um job rotation aí, para ver onde cada um se encaixava melhor. Eu acho que isso é bacana também. Eu já fui o cara da fábrica, né? E o meu irmão já foi o cara do financeiro, há muitos anos atrás. E a gente, num determinado momento, decidiu fazer isso mesmo, quer dizer, rodar para que nós passássemos por outras áreas. Então, ele foi para a fábrica, eu assumi a parte administrativa e financeira, e isso acho que tem uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, e assim ficamos, quer dizer, nós nos identificamos com essas novas funções. Eu continuo sendo comercial aqui, né? Você sabe pela estrutura um pouco da Vision que a gente tem um foco em médias e grandes contas, então o nosso comercial não é tão extenso em termos de vendedores, tá? É um perfil um pouco diferente de atuação. E aí eu encontrei no Léo, que hoje é um grande parceiro nosso, no Key Account, esse braço e essa cabeça comercial, tá? Que nós não tínhamos DNA. E ficou muito bem dividido esse tripé. Quer dizer, então eu tenho o Henrico hoje, que é meu irmão, que toca a fábrica e toca infinitamente melhor do que eu, conhece profundamente os processos e tem carta branca para fazer o que faz lá. Eu acabei ficando na parte administrativa, financeira, um pouco mais estratégica, e a gente tem e comercial, né, na parte mais supervisão, e a gente tem o Léo que cuida da parte dos vendedores, assim por diante. Não vejo hoje, passados 20 anos que eu tenho de empresa, uma outra alternativa, na verdade. Eu acho que toda empresa hoje tem que ter um viés financeiro. As margens de lucro que nós tínhamos há 20 anos atrás não existem mais. Tá? Então, quando eu abri a empresa, eu podia cometer algumas falhas, eu podia ser ineficiente em alguns processos, eu podia ser descuidado com caixa, com fluxo de caixa, e entre outros temas, né? Hoje não dá. Não só pelo tamanho da empresa, mas porque a realidade mudou. Né? Você conversa com outros empresários, as margens de lucros hoje são muito apertadas. A concorrência é muito maior. Né? Então, eu acho que você tem que ter um viés financeiro, você tem que ter um viés de retorno daquilo que você está fazendo. Seja para comprar uma máquina, seja para entrar no novo ramo de atuação, seja para dar preço para um cliente, né? Para ver se aquilo rentabiliza, se a margem de contribuição é justa. Então, ainda bem que eu acabei desenvolvendo um pouco desse viés. Fui estudar também, quer dizer, ao longo desses 20 anos, eu sou formado em administração, mas sabe que a faculdade dá uma coisa muito superficial, né? Ainda mais administração, falo um pouco de tudo e muito de nada. Uhum. Então, depois eu fiz pós-graduação, MBA, e até hoje. Leio muito, gosto do assunto, eu acho que isso facilita. Não é uma obrigação só porque a minha função na empresa, é algo que eu gosto. Então, eu vivo me retroalimentando, escutando e conversando com pessoas que são dessa área, então você vai pegando sempre ferramentas e novos olhares para esse tipo de gestão. Mas você identificou direitinho, quer dizer, aqui a gente tem sempre... a palavra final é a última linha, né? Ela tem que
justificar todo sonho que vem acima. Você pode vir para a ideia mais tapafúrdia, não tem problema, não tem freio nenhum, né? Faça o brainstorm, fale o que você quiser, faça todos os cenários, mas na última linha tem que dar resultado. Senão não tem sentido avançar. Tá? Então eu acho que é um diferencial. Acho que tem muitas empresas, eu encontro hoje no mercado, que já estão também ou o sócio ou terceirizando, quer dizer, tendo um gestor dentro da empresa com viés financeiro, o que é excelente, né? Porque também impede que as empresas façam loucuras em relação a investimento e preço, que é um dos problemas do nosso setor hoje, né? Então, eu vejo com bons olhos, acho que tem dado bons resultados para a gente aqui. Legal, Sérgio. E ainda nessa questão financeira, né? A Vision Flex, ela começou, como você falou, na etiqueta, né? Nas etiquetas. E vem migrando muito rapidamente, eu não sei se hoje ela já representa no portfólio a maioria, mas vem migrando para o Prime Label, né? Eu acompanhei durante esses muitos anos de consultoria que uma boa parte das empresas que tentaram esta migração morreram na praia, né? E uma frase que você disse uma vez numa das nossas reuniões de consultoria que me marcou bastante, você não vai lembrar, o nosso resultado é porque a gente faz Prime Label com a estrutura e o mindset de etiqueta, no âmbito de custo e tal. Então, você consegue me dizer e dizer para quem está nos ouvindo exatamente o que significa esse conceito de fazer Prime Label na estrutura da etiqueta? A gente ainda leva esse conceito, não tão à risca, porque eu acho que, até quando eu falei isso, a gente estava começando no mercado de Prime Label, então era a estratégia para entrar nesse mercado ter a cabeça de etiqueta simples, quer dizer, de ter um custo operacional baixo. Eu acho que não adiantava crescer um produto de valor agregado aumentando o custo fixo, na mesma proporção. Porque aí você cresce com ponto de equilíbrio da mesma forma que você aumenta a receita. Claro. E eu acho que o segredo do bolo está em manter o custo fixo, né, o break-even mais baixo possível e crescer na receita. É aí que vem a diferença. Então, a mentalidade era essa e por um bom tempo a gente cresceu assim. Ele permeia a nossa estratégia ainda hoje. Óbvio que nos últimos anos a gente teve que sofisticar um pouco mais também. O Prime Label exige isso. Chega uma hora que ele exige um pouco mais de custo. Ele exige mais infraestrutura. E aí é um novo momento de reflexão em que você tem que avaliar para você não virar uma empresa de Prime Label defasada. Meia boca. Sem processo de qualidade, sem ISO, sabe, sem máquinas adequadas, sem todo o processo que exige. Eu acho que se você fizer muito na frente, você pode morrer na praia, porque o custo é alto. Né? Mas ele é necessário em algum momento. Então, hoje, o cenário que a gente vive, você acompanha um pouco aqui, alguns custos nossos em termos de infraestrutura já não acompanham mais aquela mentalidade, tá? Porque a Vision está se transformando mesmo. Quer dizer, hoje estaria acho que de 50-50 mais ou menos. Praticamente todo o nosso crescimento nos últimos 2 ou 3 anos veio dessa área de Prime, de rótulo, né? Então a gente tem uma base grande de etiqueta, de identificação, logística, companhia aérea, etc, etc. Mas todos os investimentos que foram feitos em equipamento nos últimos anos tinham como objetivo esses mercados. Então, natural que a gente cresça neles, né? Significa que o investimento foi correto, está sendo rentabilizado. Então, a gente tem que manter. Eu acho que o custo é fundamental. É uma coisa que a gente se pega aqui e a gente tem o budget anual, a gente faz o acompanhamento do Coenio, que é nosso controller aqui, mensal, despesa por despesa, quer dizer, tem acho que mais de 90 linhas que nós analisamos mensalmente aqui na empresa, né? Um gráfico, fica R$30 mais caro que o budget, fica amarelinho, alguém tem que explicar, quer dizer, em algum momento isso até incomoda, né? Porque você perde, entre aspas, tempo, que não é perdido, óbvio. Claro. Controlando muita coisa, né? Mas buscando o número lá embaixo. Você deixa todo mundo no ele que retroalimenta.
Deixa no uma zona de conforto ali, tira da zona de conforto ali, todo mundo tem que ficar explicando. Exato. Então, assim, você tem uma produção climatizada hoje, isso tem um custo, certo? Etiqueta você não precisa disso, né? Para rótulo já é diferente, então tem que ser feito, né? Você tem um piso diferente, você tem equipes maiores do que você não tinha, colorista, colador de clichê semiautomático, antes o cara colava na mão aquilo. Na etiqueta não tem problema, mas no rótulo, se ficar um pouquinho torto, você vai e volta da máquina, quanto custa isso? Claro. É mais barato investir em equipamento de ponta, né? Então, você tem que sempre estar um passo à frente. Esse que é até o perigo do nosso negócio. Quando meu irmão brinca aqui, né? Fala, pô, quando que a gente vai parar e vai respirar e falar, bom, agora, eu falo, o dia que a gente parar de crescer. O dia que a gente decidir que deu, no ano seguinte, maravilhoso, né? Só que também é o começo do fim. Mas porque enquanto está crescendo, você sempre está com o próximo investimento feito. Nós somos uma indústria de transformação, né? Então, eu tenho que ter uma capacidade instalada, ociosa, para poder crescer. Se eu estou no limite, eu não cresço. Então, a gente tem que investir na frente, né? E o quanto vai investir na frente é que é o perigo. Se você investe demais, pode ser que você sofra um pouco no caminho, né? Mas a gente tem esse DNA de trabalhar com baixo custo, mas não é exatamente igual a gente tinha no começo, porque a gente está migrando para uma empresa de Prime Label e ela exige outro tipo de estrutura, que é o que a gente montou e ainda está montando aqui dentro da empresa. Mas olhando hoje no mercado, Sérgio, você entende que os 50% remanescentes de etiquetas e não de Prime Label vão ser gradualmente substituídos? A tua estratégia é gradualmente substituir esses 50% por tudo Prime Label, ou é um hedge natural estratégico para a Vision Flex, que olha, agora o mercado não está legal, mas a gente ainda tem alguns itens que rentabilizam bem, com menos sofisticação no setor de etiquetas, então é importante manter os dois de forma equilibrada no portfólio? Não, a gente não vai abandonar a estratégia hoje, hipótese alguma, é abandonar o que a gente tem no passado. Eu acho que é um hedge importante. São produtos, entre aspas, menos sofisticados em termos de equipamento para serem produzidos. Tem uma margem um pouco menor, apesar de que eu tenho rótulos mais mal vendidos do que etiquetas brancas. Tem clientes dessa condição, né? Porque o preço de venda está muito relacionado com o tipo de concorrente que você tem naquele player, né? Faz muita diferença isso. Então, tem etiqueta simples muito bem vendida, tem segmentos muito interessantes e volumes grandes, tá? Então, não, o objetivo da Vision Flex não é migrar 100% para o Prime Label. Eu acho que foi algo natural, porque quando você tinha uma base muito pequena, qualquer coisa, né, qualquer crescimento toma o bolo do outro. E a gente acabou crescendo muito nesse segmento, porque foram os investimentos em 2 equipamentos novos que nós fizemos nos últimos 3 anos. Então, natural que toda a força comercial foi para isso, tá? Mas a gente cresceu também em etiqueta. É que dentro do bolo, ela cresceu menos do que o Prime Label, mas nós temos novos clientes e praticamente acho que não perdemos nenhum da base que nós tínhamos antes, né? Então, é importante continuar com isso sim, né? Não é estratégia abandonada. Agora, quando você chega a ter esse volume, eu acho que até seria legal se não for uma informação disclosure daí, qual é o tamanho em metros quadrados produzidos hoje de uma Vision Flex, né? Mas o ponto é, você saiu de um embate com pequenas empresas, talvez com o Tambor Central, né, que é esse universo da etiqueta, e hoje você atende grandes contas e você briga com os top 5, talvez, em alguns momentos da cadeia. Como é que você entende hoje, qual é essa discrepância de competição? Brigar com o cara da etiqueta e brigar com uma All for Labels, Flexoprint, CCL da vida. Como é que é esse estresse? Melhor. É melhor brigar em cima do que brigar embaixo, né? Mas são brigas diferentes, de fato. Eu acho que a gente está numa fase de transição, tá? Eu uso uma analogia aqui na empresa, eu converso com meu irmão, que é o seguinte: eu acho que você tem, pensando no rio, né?
Você tem os dois, tem um lado de cá, tem o rio, e o outro lado aqui, né? Tem as empresas pequenas de um lado e as empresas grandes do outro lado. Então, tem empresa pequena que, para ser grande, tem que atravessar a correnteza. E o atravessar a correnteza é o momento mais perigoso na empresa. Porque você não está no raso de um lado, que você é pequeno e está protegido por todas as circunstâncias, e você ainda não é grande o suficiente no raso lá do outro lado, na outra margem. Você está sem pé no chão, nadando. Se você está nadando muito tempo, você cansa. Então, ou você volta para o raso da empresa pequena, ou você acelera e vai para o raso da empresa grande. E depois tenta sair da água e ficar na margem, que é o que poucas empresas têm do outro lado. Nós estamos atravessando o rio. Tá? Então, alguns anos atrás, a gente já estava no raso do lado de cá, e a gente resolveu acelerar e pular na água. Né? Investimos para isso e ainda estamos nadando. Então, eu olho para lá e já vejo o pessoal do outro lado na margem, alguns desses que você citou, que já estão fora fazendo d'água, banana, não? Ali. E nós, mas já conquistaram o seu lugar. Claro. Já passaram por isso, né? E nós estamos lá, dando cotovelada aqui, e tentando nadar, e o outro puxa a perna por baixo, assim por diante. O esforço é atravessar o mais rápido possível para se juntar com aquela turma de lá. Tá? Claro. Porque eu acho que quando você é pequeno, você concorre com quem é pequeno do seu lado e com quem é médio acima de você. Você não concorre com um cara gigante. São outros perfis de cliente. Quando você é grande, você concorre com quem é grande do seu lado e com um cara médio que quer ser que nem você. Quando você é médio, você apanha de todos os lados. Você apanha do pequeno, do grande e do médio que está do seu lado. É o momento que nós estamos passando. Tá? Então, ainda, em determinados segmentos, brigo com as mesmas empresas que eu competia há 10, 12 anos atrás. Elas estão brigando comigo naqueles clientes. Em compensação, em outros mercados, por equipamentos, por perfil de empresa, por capacidade produtiva, elas não estão. E aí eu tenho novos players, né, que a gente está aprendendo a competir. Eu acho que é bacana você conhecer também e respeitar, conhecer as fraquezas e as fortalezas dos seus concorrentes, né? Porque nós não somos melhores em tudo, óbvio, certo? Nós temos as nossas vantagens e temos as fraquezas também, que a gente tenta guardar o mais escondido possível para que os concorrentes não saibam. Nós temos. E eles têm também. Então, é uma briga diária, uma briga para o cliente, porque não é só preço. Né? O preço é um dos fatores. Então, o momento hoje da Vision é esse. A gente está atravessando o rio, tem correnteza, tratando-se de Brasil, é uma correnteza forte, né? Então, tem que dar braçada para sair logo do outro lado. E eu acho que, pelo nosso planejamento estratégico, se der certo, mais uns 2, 3 anos, a gente já dá a pé do lado de lá, entendeu? E aí a gente começa a respirar um pouquinho melhor. Legal, Sérgio. Sérgio, uma outra coisa que eu vejo que é uma diferença aí na parte fabril, eu queria que você comentasse um pouco e a gente explorar um pouco esse assunto, é que a Vision Flex é um dos poucos caras aí do middle market que lamina seus próprios materiais, né? E também não podemos deixar de passar, talvez agora nessa pergunta, que você sutilmente me ignorou do tamanho em metros quadrados da Vision Flex, né? Então, achei que ia passar desapercebido. Então é o seguinte, no caso da laminação, a tua ideia foi, inicialmente, quando vocês começaram a laminar, foi uma oportunidade do tipo, pintou uma laminadora no mercado, vamos brincar e vamos ter uma possibilidade de desenvolver coisas novas, materiais diferentes, ou foi alguma tentativa de fugir do monopólio de matéria-prima, tentar criar um outro canal? Na verdade, a Vision lamina há mais ou menos uns 12 anos. Tá? Foi uma decisão estratégica e necessária no momento que nós fizemos. Tá? Nós concorrimos naquela época num segmento específico com 2 grandes players que os dois laminavam. Tá? Então, a cada renovação de contrato, eles abaixavam um pouco o preço e até que chegou uma hora que a gente não conseguia mais comprar esse material pronto e nem terceirizar, etc. A gente teve que verticalizar a produção. De lá para cá, depois que a gente fez isso, a gente acabou
não só protegendo o nosso cliente, como comercialmente a gente ficou mais agressivo, foi para cima desses concorrentes e acabou tomando esse mercado que está conosco até hoje. Tá? Só que isso não tomou a capacidade total da máquina. Né? Então a gente passou a ter, já tinha feito investimento na laminação, tinha uma capacidade ociosa que a gente pode preencher com alguns outros produtos. A estratégia da Vision naquela época, e é a mesma que nós seguimos até hoje para a laminação, não é para fazer produtos commodity, não é para deixar de comprar de uma Colacrid, de uma Avon, de uma Convert, de uma Retran, de uma Clad, não. É para fazer algumas especialidades, ou produtos que não tenham, que esses laminadores não tenham de linha, que é praticamente o que eu tenho hoje. Tá? Então, o que eu lamino internamente aqui são para alguns segmentos específicos, tá? Aviação, alguma coisa do varejo, indústria automobilística, e são produtos muito específicos que não tem no mercado. Se você quiser comprar, você precisa fazer um projeto especial. Tá? Então, eu acho que eu também não atrapalho esses laminadores. Também não é nosso objetivo investir em laminação para vender material para os meus colegas e concorrer com os meus fornecedores. A gente toma muito cuidado com isso. Eu tenho os meus fornecedores não como concorrentes de laminação, mas como os meus fornecedores. E eu também não quero me tornar concorrente deles amanhã. Óbvio que isso vai ter uma certa represália, né? Então, cada um no seu quadrado aí. A Vision tem a laminação por uma questão estratégica para desenvolver produtos on demand para alguns clientes grandes que a gente atende, produtos esses que não são de linha do mercado. Tá? Eventualmente, eu posso fazer alguma commodity, um crochê, um BOPP, alguma coisa? Posso. Faço, agora nesse momento que faltou matéria-prima, para a gente foi extremamente importante ter essa verticalização. A gente não conseguiu dividir o mix de produto que a gente comprou e que a gente fez internamente, né? Porque os laminadores ficaram com prazo de entrega muito maior do que os fabricantes de matéria-prima. Pelo menos foi o que a gente sentiu. Então, a gente conseguiu, estrategicamente, usar isso a nosso favor. Mas eu não vejo hoje como... Assim, ela é um diferencial nesses segmentos. Tá? E de fato, porque a gente concorria com quem também laminava, que hoje algumas dessas empresas nem estão mais aí. Então, virou uma reserva de mercado. Tá? Mas nos outros segmentos, Prime Label principalmente, aí é outra história. E aí são produtos homologados, o cliente exige um Avon, um Colacrid, são adesivos borracha, para baixa temperatura, coisa que a Vision Flex não tem, nosso trabalho é só com acrílico. Né? Então, todo o nosso crescimento nos últimos anos não foi em laminação, tanto que a gente investe muito pouco nesse segmento. Né? Todo investimento foi feito na parte de flexo. Não fugindo, então, da sua pergunta de novo, para não deixar para o final. O teu áudio, áudio até estourou quando você voltou na pergunta. Emoção. Hoje a Vision converte mais ou menos em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil metros quadrados mês. Tá? O budget para esse ano está em torno de 15 milhões. O ano passado foi próximo de 12. Então, tem um crescimento significativo que a gente está buscando para esse ano. Eu te diria que de 25% a 30% desse volume é laminado internamente. O restante é comprado. É expressivo, porque são esses segmentos que nós atendemos que tem produtos especiais. Bag tag. Agora o restante é comprado. Etiquetas de aviação, bag tags é uma delas, alguns produtos em Taive, que são especiais também, alguns materiais laser, adesivo removido, produtos bem específicos para alguns outros segmentos. E o restante, a gente compra no mercado como todo mundo compra e paga semelhante ao que paga, um pouco mais, um pouco menos, depende do volume que cada empresa adquire. Tá? Legal. Ô, Sérgio... mas assim, eu também vejo que você perguntou se é uma questão estratégica, né? Acho que é importante colocar isso, porque já me perguntaram diversas vezes, colegas do mercado, né? Se deveria investir em laminação, se deveria verticalizar, e a minha resposta para quase todos eles, né, dependendo do mix de produto, do tamanho, do volume que cada um produz, mais ou menos a mesma. Quer dizer, eu acho que hoje eu não investiria nisso. Tá? Eu acho que você tira o foco do teu core business. Fora que a laminação, a cada ano que passa, o meu custo em relação ao preço de venda dos laminadores diminui. As empresas estão crescendo, estão tendo muito mais escala, né? Então a minha vantagem aqui vai diminuindo a cada ano.
nesse segmento especificamente. Tá? Então, exige capital intensivo, que aí o teu fluxo de caixa, que já é complicado no nosso segmento, é maior ainda. O prazo de pagamento de um laminador hoje é 2, 3 vezes superior ao de um fabricante de papel, limite de crédito, etc, etc. Quer dizer, então, se nós somos pequenos para uma Avery, você imagina para uma Stora Enso, você imagina para uma OPM. Claro. Né? Então, assim, você passa a ser muito irrelevante. Então, não acho que seja hoje uma vantagem competitiva, seja a nossa vantagem competitiva é isso. E você falou dos bag tags, né, que, vamos dizer assim, é um dos produtos que foi o fator gerador de se internalizar a laminação lá atrás, né, e era um mercado que, embora vocês ainda tenham um market share importante, né, então, cada vez perto da pizza inteira, ele vem diminuindo de tamanho, né. Com a pandemia, praticamente teve um shutdown total, né, da aviação civil, né? A minha pergunta, Sérgio, você acredita que vai haver uma retomada no mesmo ritmo que as outras áreas apresentaram esse V-shape aí durante esses meses de 2020 e 2021, ou essa não vai demorar bastante até as pessoas terem um conforto para poder restabelecer os volumes de passageiros que tinham anteriormente, antes da pandemia? Sim, a aviação hoje representa para a gente aqui algo em torno de 7% a 8% do faturamento, o setor todo. Então, já representou 90%, quer dizer, como não tem novos entrantes nesse mercado, a cada ano que a gente cresce, ela vai diminuindo o percentual dentro do bolo. Então, foi um setor que sofreu muito, sem sombra de dúvida, ficou aí praticamente 3 meses, zero, sem comprar absolutamente nada, vivendo do estoque. Então, a média do ano caiu bastante, eles voltaram praticamente a uns 2 ou 3 anos em termos de consumo. Retomaram no final do ano, até porque é um momento da sazonalidade que se tem mais viagem, então era esperado, né? Mas não voltou aos patamares anteriores. Particularmente esse setor de aviação, que está muito ligado a turismo e a negócios, eu acho que ele vai sofrer um pouco. Né? Eu acho que o advento aí do home office e dessas ferramentas que nós estamos vivenciando vai diminuir o número de viagens corporativas. Então, eu acho que a aviação vai sentir, sim, essa mudança de comportamento. No turismo, eu acho que volta, né, porque as pessoas também devem estar com uma demanda represada por terem ficado o ano passado presas dentro de casa, mas esse ano a gente ainda tem restrição. Tem países que estão fechados, a pandemia está fora, ainda não está controlada, as vacinas estão começando, então, quando a gente começar a resolver isso, já foi meio ano, 3 trimestres e assim por diante. Então, eu imagino que 2021 ainda será um ano complicado, que talvez não volte aos patamares de 2019, ok? Aí, daí em diante, eu acho que as coisas voltam à normalidade, sim. Tratando-se de Brasil aqui, muitas companhias aéreas diminuíram a estrutura, devolveram aeronaves, demitiram comissários, deixaram de voar para alguns destinos. Então, essa retomada não é simples. Quando você desinveste, para você voltar a investir, voltar ao patamar que você era, é muito mais custoso, né? E você é muito mais criterioso. Então, por isso que eu acredito que elas vão sofrer um pouquinho ainda. Infelizmente, vão amargar um período ainda de voos mais vazios. Essa questão dos bag tags, né, Sérgio? Quando a gente viaja, sei lá, para os Estados Unidos, pega uma companhia tipo uma Delta, né? Você encontra já a RFID, né? Você não acredita que o bag tag é um produto com os dias contados, digamos assim, no âmbito de que, não sei, eu agora como passageiro, né, como leigo totalmente, mas não faria mais sentido com o aumento exponencial das aplicações de RFID e o declínio do seu custo, né? A gente ter, por exemplo, uma mala já com um chip de radiofrequência que não precise da etiqueta, ou uma etiqueta de radiofrequência como uma coisa disruptiva, intermediária, até que a mala tenha esse tipo de funcionalidade?
Sim, na verdade, malas com RFID até já existem, né? Eu acho que e sem dúvida, acho que a BagTag é um dos produtos fantásticos para essa tecnologia. Tá? E tem alguns fatores que eu acredito que não permitiram que ele deslanchasse, particularmente no Brasil e em alguns países do mundo, mas eu não seria presunção da minha parte querer não conheço profundamente o mercado aéreo de vários países. O Brasil a gente conhece um pouquinho melhor. A pergunta, a gente já tentou implantar isso diversas vezes. A gente atende todas as companhias aéreas, os aeroportos privatizados, as empresas de rampa prestadoras de serviço, a empresa de transporte de valores, um monte de gente que usa o mesmo produto. Então, realmente, se não tiver totalidade do mercado, a gente está acima de 95% de market share. A pergunta que me fazem é sempre a seguinte: quem vai pagar a conta? Legal, funciona, eu vou ter um benefício A, o cliente X vai ter outro benefício, o outro enxerga outro ganho, mas no final, quem vai pagar a conta? Né? A cada ano que passa, o RFID fica mais barato. Então, ele fica mais próximo da viabilidade econômica. Só que a aviação é um mercado muito apertado de margens. Né? Quer dizer, para você implantar alguma coisa que traga custo, o cliente não quer, ele quer saber, ele quer encontrar um caminho para que aquilo se viabilize ou gratuitamente, por intermédio de outros modelos, ou que ele tenha uma receita em cima, que é o que muitos países estão fazendo. Tem algumas investidas nessa linha. Quer dizer, tentar rentabilizar a informação que o RFID traz colado na mala. Então, não é simplesmente identificar a mala para a companhia, botar no bagageiro, no porão da aeronave, se aquela mala foi extraviada, se aquela mala não foi embarcada, e assim por diante. Isso é um pouquinho só. Né? Você entrar no avião e receber um SMS que tua mala entrou. Ok, isso não é Porque se não entrou, também o que você vai fazer? Sair do avião e mandar o comandante parar, só vai saber que você perdeu tua mala 2 horas antes. Não muda muito. Isso também para a companhia aérea não é o fundamental. Né? Mas eles conseguem, por exemplo, hoje balancear o porão da aeronave, dividindo o peso das malas, reduzindo o combustível. Então, aí já é outra conta que entra para pagar a RFID, que não precisa ser extravio de bagagem, porque sempre se olhou a despesa que se tinha em indenização de mala para pagar a conta da RFID. E o que a Delta fez lá fora, pífia, exatamente. E aí não fechava a conta. E o que a Delta fez lá fora, que foi um case que todo mundo usa, e aí tem que fazer as devidas proporções, né? Porque os caras só contam a realidade, né, que tem que ser contada, ninguém conta as dores. Eles tiveram vários ganhos com a informação da RFID. Por quê? Porque, diferentemente aqui do Brasil, nos Estados Unidos e outros países da Europa, as companhias aéreas possuem os seus próprios aeroportos. São os hubs. Então, o cara investe no aeroporto dele, a RFID da Delta, ela não tem sensor no mundo inteiro. Ela tem uma puta estrutura no seu aeroporto, né? Assim como a Lufthansa tem em Frankfurt e etc. A KLM tem em Amsterdã e assim por diante. Aqui no Brasil, era a esperança, quando os aeroportos foram privatizados, que as companhias aéreas comprassem cada um aeroporto para tornar o seu hub, mais ou menos como a Azul fez em Viracopos, né? A Gol queria fazer em Congonhas e a TAM queria fazer em Guarulhos. Não aconteceu assim. As companhias aéreas não conseguiram participar disso, por N motivos. Então, o aeroporto tem outro dono hoje. Aí a gente tem a Infraero, que é um complicador. Né? Ou seja, quem vai montar isso, quem vai pagar, quem vai coordenar essa informação ainda não está claro. Tá? Então, eu te digo, a gente já participou de alguns estudos de caso, com alguns clientes, com alguns parceiros, porque essa é outra grande dificuldade da RFID, ao meu ver. O label, o RFID não é um label, ele é uma tecnologia. O label é um suporte. Como pode ser uma chapinha de metal, como pode ser um brinco de plástico do boi. A tecnologia está no RFID e ele exige vários players trabalhando em conjunto. O cara que faz o software, o cara que faz o sensor, o cara que faz a etiqueta, o cara que faz o inlay, etc, etc. Nós não estamos acostumados no nosso mercado com esse tipo de trabalho. Você chega no cliente, faz o rótulo final, entrega e acabou. No máximo, coloca uma rotuladeira. Né? Então, trouxe uma complexidade a mais para o nosso segmento. Eu acho que é nisso que a própria CCRR está surfando um pouco melhor, porque eles verticalizaram, então eles laminam, tem a RR lá dentro que faz a etiqueta,
e eles têm a Identif Brasil, que faz o inlay e faz o produto todo. Então, eles têm toda a cadeia para oferecer para o cliente a solução final, que eu acho que é a melhor coisa. Então, pode ser que um dia venha, não sei se vai acabar a etiqueta, talvez vire um tagzinho menor, pode ser que não vire um tag descartável como é hoje, tá? Mas, por outro lado, eu acho que a gente está também crescendo em outros segmentos, até para justamente se preparar para o desmame desse produto, porque em algum dia pode ser que ele realmente seja substituído por uma tecnologia muito mais viável, né? E você falou da Colacryl, né, com essa verticalização, né? E eu te pergunto, com esses 20 anos aí de Vision Flex, né? Você conseguiu perceber o tamanho e a consolidação dos laminadores aí, dos grandes laminadores, como um fator de erosão das margens? Sabe? Ficou mais difícil também por conta dos tamanhos que tem as poucas Colacryl, Fasson e Trama, tem o que hoje? 3, 4, né? Isso afetou empresas do middle market como a Vision Flex? Não, na verdade eu acho que pouco importa a concentração deles, desde que a regra seja clara para todo mundo. Se todos os meus concorrentes tiverem comprado os mesmos fornecedores que eu compro, está todo mundo no mesmo barco. Então a minha dor será a dor dele. O que dificulta é quando você é obrigado a comprar numa condição e o teu concorrente tem uma condição melhor, que aí é mais uma briga tributária do que por uma briga mercadológica, que a gente também tem no Brasil. Então nós não nos sentimos incomodados. Óbvio, você acaba, quanto mais oferta, melhor, porque você consegue fazer com que eles se degladiem entre si, tragam produtos novos, sejam mais agressivos comercialmente e assim por diante. Mas se forem agressivos conosco, também serão com o nosso concorrente. Então, em relação à pergunta de margem, eu não vi problema nessa concentração. Tá? Eu acho que ela até salutar. É importante que todos os elos da cadeia sejam rentáveis. Eu acho que da laminação, algumas empresas ficaram pelo caminho, né? A gente tem exemplos disso no nosso mercado, justamente porque com muita oferta ninguém ganha dinheiro. Claro. Então é importante que eles ganhem dinheiro. É importante que uma CCRR hoje rentabilize o negócio, não só porque é de banco, mas ela tem que ganhar, porque ela tem que investir. Claro. Ela tem que comprar uma outra laminadora para ter produtos melhores, para de repente ser uma alternativa para materiais importados, né, que nós não tínhamos. Então é salutar. Tomara que eles continuem crescendo, ganhando dinheiro e investindo no negócio. Acho que é bom para o mercado inteiro. E você avalia que ainda, por exemplo, você falou o caso da CCRR, né? Ela é uma laminadora, é teu fornecedor, né? Mas ela também produz o seu futuro substituto do BagTag, né? O RFID. Né? Você entende que esse movimento onde os grandes laminadores, em algum momento, para poder rentabilizar e sair do que o commodity, que eu imagino que seja matéria-prima, eles passem a olhar aplicações específicas? Por exemplo, agora eu vou fazer o BagTag, amanhã eu vou o substituto do BagTag, amanhã eu vou fazer a etiqueta da bolsa de sangue, e depois eu vou fazer, não sei, até chegar no dia fatídico do Prime Label. Você acredita que esse movimento ocorra, ou são coisas spot, pontuais, sinérgicas em relação às capacidades industriais de cada um, mas que não é algo que uma empresa do tamanho de uma Vision Flex para cima deveria se preocupar? Não, assim, óbvio que tudo é uma ameaça, né? Você vê, a própria Avery está montando uma planta aqui no Brasil de RFID também, né? Boa parte do lucro da Avery Global hoje já vem de RFID, está crescendo muito nessa área, porque a tecnologia investe e exige capital intensivo, algo que só empresas grandes podem fazer. Então, mesma coisa se CCR aqui, está investindo em produto de valor agregado, certo a ela, quer dizer, acho que ela não tem que investir em commodity. Commodity é o negócio dela hoje, tanto quanto conversão para o RR, que atende o varejo, que é a commodity da commodity, quanto material adesivo. Então, tem toda a razão
de, se tem capital disponível para isso, investir em alguma coisa que tem sinergia com os seus negócios atuais e que agregue valor e que pouca gente possa fazer, né? Não vejo como ameaça. É óbvio que eles têm um braço de conversão, e eu acho que isso é muito da herança do que foi a criação da empresa. Eu nem acho que estrategicamente, dando meu pitaco na empresa dos outros, né, peço desculpa a eles, mas estrategicamente você também dá tiro para todos os lados. Você acaba sofrendo. Não acho que seria o modelo ideal. Em algum momento, acredito eu, eles vão ter que resolver esses conflitos, tá? Quando houve a fusão lá atrás das duas empresas, o conflito era muito mais latente. Ali, a Vision Flex ficou até um período sem comprar da Colacryl por conta disso. Mas hoje é uma empresa profissionalizada, né? Uma gestão, por sinal, muito, muito boa. E eu acho que cabe o diálogo. Eu acho que cabe uma certa cordialidade no mercado. Todo mundo tem que saber onde está pisando. Eu tenho, da mesma forma que eu falei na pergunta retrasada, de que eu não vou laminar para concorrer com o meu fornecedor, né, e eu tenho essa delicadeza, e esse cuidado, e esse zelo com ele e com o mercado, eu enxergo que eles também têm um pouco disso. Mas eles têm um negócio, mas eles também têm um cuidado aonde eles estão entrando, o que eles estão fazendo, porque o maior negócio deles é a laminação. E tem funcionado, da nossa parte, pelo menos, tá? Não posso falar por todo, mas na relação com a Vision Flex, nós não temos conflito nenhum nesse ponto específico, muito pelo contrário. Super tranquilo. Legal, Sérgio. Na entrevista anterior, quando eu falei com o teu xará, o Sérgio, da SR Embalagens, né, eu perguntei para ele sobre como é que ele vê essa guerra fiscal nas zonas incentivadas, onde um concorrente vai, estabelece uma unidade, e especialmente dependendo de quão commodity é o produto, imagino que isso tenha uma influência muito grande na estratégia de pricing aí, né? Como é que você enxerga essa questão da guerra fiscal e tributária no setor de labels, aí, de rótulos autoadesivos? Existe? Te afeta? A Vision Flex já pensou em colocar, de repente, uma planta numa região incentivada com uma maneira de lidar com isso? Sim, ela existe. Eu acho que ela afeta um pouco, dependendo do concorrente que você encontra, se ele é um concorrente que está em uma zona incentivada. E sim, também a Vision Flex já fez alguns estudos para ter uma planta em uma dessas regiões. Não vou te detalhar aqui agora a questão estratégica, mas sim, e é um estudo permanente, tá? A gente sempre faz essa análise para ver se em algum momento vale a pena ter uma perna em outro local. Mas sim, eu acho que, na verdade, a maior parte dos custos que uma empresa hoje tem no Brasil, fora, no nosso caso, a matéria-prima, é a carga tributária. Então, se você consegue, de alguma forma, reduzir o imposto que está pagando, você fica extremamente mais competitivo. Você talvez não consiga reduzir o custo de folha, não consegue reduzir o custo da matéria-prima, mas se você reduzir o imposto, na última linha faz muita diferença. Sou capaz de dizer que o que a gente paga de imposto hoje é 3 a 4 vezes o que sobra de lucro. Então, se você corta aí 30% do imposto, você dobra o seu lucro. Como é que você vai dobrar o lucro em eficiência produtiva? É difícil. Como é que você vai dobrar o lucro só com volume de material, negociando com o fornecedor? É difícil. E, às vezes, uma praça que, em vez de pagar 18, você paga 7 de CM, você faz isso, né? Você vai para um outro país aqui perto que você não paga imposto de importação, você faz isso. São as regras do jogo. Eu acho que não vou aqui recriminar, faz parte, tá? É uma pena, isso não é culpa dos empresários, isso é culpa desse manicômio tributário que existe no Brasil. O empresário é uma vítima disso e está tentando sobreviver. Não tem problema se o cara tem que ir para o Paraguai, Manaus, para o Nordeste. Faz parte, cada um está no seu negócio, né? Desde que recolha, desde que emita nota, desde que faça direitinho, é na regra do jogo. Eu acho que o que a gente tem é que ter uma organização governamental para que acabe com essa guerra tributária. Pode ser que venha alguma coisa aí agora, né? Não sou muito esperançoso, mas pode ser que resolva alguma coisinha. Mas, sim, é um fator que a gente analisa e tem alguns mercados que, às vezes, a gente apanha muito
por conta disso, porque os players que ali estão têm uma vantagem tributária. E aí você ou não entra, ou você come margem para brigar com o cara. Entendi. Você falou sobre essa questão do desde que recolha, né? Então, você tentando encontrar uma terminologia elegante, esses anos todos de Vision Flex, imagino que o mercado também mudou no âmbito da recorrência de práticas heterodoxas, digamos assim, né? Então, você ainda enxerga muito isso no setor de rótulos, assim, o comprador que misteriosamente, sem argumento nenhum, sai passa um produto para o concorrente numa situação estranha, o chamado tapetão. Você ainda encontra esse tipo de coisa, ou isso está hoje tão ínfimo que poderia se dizer que está praticamente extinto no setor de rótulos e etiquetas? Não, eu não acho que esteja extinto, mas eu acho que diminuiu absurdamente. Tá? Eu acho que o mercado hoje está muito mais moralizado do que antigamente. A Vision tem 20 anos, então eu escuto histórias, e já conversei com vários colegas que têm 30, 40 anos de mercado. Então, antes da Vision existir, isso era uma prática muito mais recorrente. Tá? O que eu percebo hoje nos mercados que a gente atua é que isso está, mas muito, muito menor. Tá? Porque eu acho que, primeiro, eu acho que assim, as empresas do lado de cá se moralizaram um pouco e perceberam que essa é uma tática comercial destrutiva, nociva para o negócio. Tá? Então, à medida do passar do tempo, as empresas foram se organizando para isso. Do lado do cliente, eu percebo que as empresas amadureceram muito os seus compliances, melhoraram o nível dos seus compradores, e botaram o pessoal, eu acho que não tem relação assim, direta com a idade, mas tem uma molecada comprando hoje extremamente capacitada, extremamente técnica, e que não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com o curto prazo. Eu acho que é um pouco do que mudou. O cara quer crescer, ele quer ser diretor da empresa que ele está. Ele não está preocupado no ganha fácil aqui, porque ele sabe que uma hora isso vai custar para ele a carreira. Ele está pensando em performar da melhor forma possível enquanto ele é comprador, para virar um coordenador, para depois virar um gerente, e assim por diante. Tá? Então, eu acho que mudou. Eu não sei quem obrigou quem a mudar, primeiro, tá? Mas é latente isso. O mercado hoje está muito mais transparente, está muito mais técnico, os bids, as concorrências são muito mais honestas, digamos assim. Então, de fato, quem tinha essa prática como um diferencial perdeu a sua principal ferramenta. Tá? Eu acho que as empresas tiveram que investir em outras coisas para oferecer para o cliente que não esse caminho mais fácil. Que bom! Eu acho que o melhor dos mundos é que todo mundo joga as mesmas regras e não tem essa prática. Tá? Então, eu não trabalho, por exemplo, com licitação, né? A Vision não trabalha com vendas governamentais. Não posso dizer como é que é esse perfil de cliente. O perfil privado, que é onde a gente atua, está praticamente extinto isso. Praticamente. Voltando lá para nosso começo da entrevista, onde a gente falava sobre as decisões financeiras e tal, eu queria saber quanto dessa lógica de performance, de ROI, etc., se aplica na decisão das compras das máquinas, hoje na Vision Flex, né? Então a Vision Flex foi a pioneira aí na compra da primeira Bobst, né, talvez, né, não sei se foi a Ingaflex ou foi a Vision Flex, foi a Vision Flex, né, foi a primeira, depois, poucos meses depois, uma segunda, agora, recentemente, uma Etirama, né. Como se desenha essa lógica? Você compra a máquina por projeto, por mercado? Qual é o critério, né? Você pode ter uma compra por projeto, não é o nosso caso especificamente, ou você compra por uma estratégia de mercado de crescimento.
Então, a Vision veio de compras de máquinas Etirama, parou por um período e comprou 2 Bobs, que nos colocaram realmente num outro patamar em termos de qualidade do produto final, de performance, de produtividade, setup, etc, etc. Nos colocou em clientes que antes não permitiam a entrada da empresa por não ter máquina importada, ainda tem um pouco disso no mercado. Então, alçou a Vision num outro patamar. E agora a gente voltou e comprou uma máquina, que foi inclusive uma máquina que eles acabaram de lançar, que é uma outra proposta, uma máquina com servo, etc, etc. Né? Diferente das Etiramas que nós temos aqui. De novo, eu acho que é uma questão de conta. A gente analisou internamente aqui nos nossos pós-cálculos, você acompanha um pouco aqui, sabe que a Vision tem um ticket médio de produção um pouco acima do mercado, né? E aí não é melhor ou pior, é o nosso modelo de trabalho, é a nossa linha de comercial. Então, o nosso ticket médio é maior do que o normal. Então, quando a gente comprou as máquinas importadas, além da qualidade de impressão e da produtividade, um dos grandes diferenciais das Bobs era o setup, né? E aí, trabalhando com gama expandida ainda, que a gente plantou aqui, ficou Fórmula 1 o negócio. Só que nos últimos anos, além de crescer em alguns produtos de muitos SKUs, que é a tendência de mercado, a Vision particularmente acabou crescendo em algumas contas grandes com poucos SKUs e sem tanta complexidade técnica. Só que a gente acabou enchendo as máquinas que nós tínhamos disponíveis, que eram as Bobs, com esse serviço. E hoje, fazendo um pós-cálculo, a gente percebeu que esse serviço poderia ir para uma Etirama, performando muito bem, abrindo espaço de novo na hora máquina da Bobs, que é mais cara, para produtos com maior valor agregado, que é o que está começando a entrar agora, em outros segmentos. Então, foi uma conta olhando o que a gente já tinha em casa. A gente acabou enchendo parte das máquinas das Bobs com produtos que não precisariam ir para elas, mas é o que eu tinha disponível, e parte com o que foi motivo da compra. Agora a gente vai remanejar. Investiu na Etirama, vai esvaziar a máquina importada, vai atender esses clientes com a máquina Etirama, e vai agora voltar a ter ociosidade na Bobs para buscar esses segmentos que têm mais sofisticação, mais SKUs, mais setup, assim por diante. Então, essa foi a tomada de decisão. Seria hipocrisia da minha parte se eu falasse que o fator preço não foi relevante. Óbvio que foi relevante. Claro. Quando nós compramos o primeiro equipamento, o euro estava 3,60. Quando compramos o segundo, estava 5. Hoje está quase 7. Sem dúvida. Eu vendo em real para pagar a dívida em dólar ou em euro. Então, óbvio que a taxa de retorno ficou um pouco mais complicada, né? O payback ficou um pouco mais comprometido se eu fosse investir numa máquina de 4 milhões de reais para pagar isso no mesmo período de tempo. Então, sim, foi um fator também determinante. Mas se fosse necessário, nesse momento, investir numa outra máquina importada, porque a demanda interna fosse por esse perfil de produto, a gente compraria de novo uma Bobst ou qualquer outro equipamento. Porque eu acho que não tem máquina cara, Aslan. A máquina cara é a máquina que não atende a proposta do que você comprou. Né? Máquina cara é máquina parada. Então, se a máquina for cara, mas entregar, não tem problema nenhum, desde que você tenha crédito, condições de comprar e assim por diante, obviamente. Né? Legal, Sérgio. Falando sobre os lotes, né, você comentou de que a Vision Flex tem um ticket médio um pouco atípico, né, no sentido de... Até não sei se ticket médio era a palavra, hein, Sérgio? Acho que senão os caras vão começar a achar que você está vendendo melhor do que... Está vendendo com preço muito acima ali. O ticket médio que você dizia era em relação à tiragem, imagino, né? Sim, médias, as tiragens médias, né, são as tiragens médias são maiores do que a média do mercado, sem dúvida. E aí eu te pergunto, com essa tua migração para o Prime Label, com as novas exigências, com as novas características destes clientes que estão vindo e que virão, como é que você avalia o digital? Aslan, o digital, eu acho que assim, é uma tecnologia extraordinária. E eu acho que até inevitável para boa parte das empresas que hoje estão na impressão convencional.
Mas é um investimento, assim, vamos falar de digital, acho que das máquinas top, né? Não desmerecendo as outras, mas você vai sair de uma Flexo que performa para uma digital que performa, vamos falar isso. São investimentos muito altos, com consumíveis altos, também em dólar, então esse momento agora, particularmente, é até uma covardia fazer essa análise, mas tem que ter. Só que eu acho que ela tem que ser para o perfil de cada empresa. Então, de novo, a máquina digital ela pode ser um trunfo para uma empresa, como ela pode ser uma âncora. Assim como uma Flexo, né? A gente já viu casos no mercado de quem comprou máquinas muito grandes e a máquina acabou com a empresa. Então, no modelo da Vision Flex hoje, nos nossos lotes de produção, dos nossos clientes, do que nós temos hoje de massa crítica, ela não se encaixa. Tá? É óbvio que com o nosso crescimento em Prime Label, a gente está sentindo, cada dia que passa, a gente está aumentando o volume de serviços em Flex que poderiam migrar para a digital. Isso vai acontecer naturalmente. Tá? E aí, eu acho que é cada caso fazer conta e ver o momento certo de investir. Quer dizer, o momento que eu vou ter uma quantidade suficiente de serviços internos que hoje estão atravancando as minhas Flexos, que eu posso tirar para a digital e que o custo justifique, tá? E abrir espaço para Flexo. Hoje não acontece isso. Então a gente acompanha, eu já tive a convite da Comprint alguns anos atrás lá em Israel, visitei a fábrica da HP, o meu irmão visitou a fábrica da Durst, quer dizer, a gente está namorando há algum tempo isso, porque a gente é apaixonado pela tecnologia, a gente faz cálculo com o pessoal, planilha aberta, pega alguns itens, faz um estudo de negócio, mostra qual seria a viabilidade, e de novo, na última linha eu acho que ainda teria que dar não fecha, teria que dar um pulo, teria que arriscar um pouco. E pensando sempre no seguinte, o dinheiro para investimento, ele é finito, né? Ele é limitado, pelo menos para a gente aqui. Então, quando eu chego num ano e falo, olha, o budget de investimento para o ano que vem, que a gente tem capacidade de se endividar, ou tem caixa para poder investir, é X, aí a missão do meu irmão é falar, tá, com X eu faço o quê? Né? Eu vou pegar todo aquele montante e botar num equipamento só? Se em algum momento ele julgar que essa é a estratégia, ok. Ou não, eu vou pegar aquele montante e dividir em vários equipamentos, crescer no parque gráfico aqui, revisão, impressão, acabamento, etc, etc. E é o que a gente tem feito. Então, no momento, as contas não mostram, para a Vision Flex, de novo, nada contra a tecnologia, que eu acho que é extraordinária, não fecham para o nosso negócio. Mas eu acho que a cada ano que passa, está mais próximo. Tá? Como também, eu acho que a digital, a cada ano que passa, vai chegando mais próximo da Flexo. Eu acho que todo mundo quer o miolo do bolo. Né? Claro. Então, a Flexo está cada vez mais eficiente para poder produzir lotes menores e a digital está cada vez mais barata e mais veloz para produzir também lotes maiores. E elas vão se encontrar no meio do caminho. Então, em algum momento, eu acho que a gente vai ter, sim, que partir para isso. Obrigado, Sérgio. Bom, chegamos à última pergunta. Na verdade, eu ia te perguntar, como eu fiz nos convertedores anteriores, aquele lance do onde é que você imagina estar com a empresa daqui tanto tempo, mas eu entendo que a tua parábola do rio responde a essa pergunta, né? Então, daqui a 2 anos, eu quero ver se já está dando, se já estou encostando no piso do lado de lá da margem, né? Então, eu acho que a pergunta seria, que é sempre a curiosidade maior, assim, na tua visão de empresário do setor, face a toda a dificuldade e aos riscos associados de empreender no setor gráfico, no nicho de rótulos e etiquetas autoadesivas, o que você imagina que deveria ser uma rentabilidade mínima esperada para se manter vivo, ativo e crescente o negócio? Bom, você sabe que eu assisti algumas das entrevistas que você fez, e aí teve a entrevista do Serginho, da SR, né? Você perguntou o EBITDA para ele, ele falou, próximo de 2 casas aí, né? Então,
próximo de 10, 12. Uhum. Aí depois você perguntou para o Felipe da Camargo, ele falou, aí, 15 mais ou menos, tal, quer dizer, vai subindo. Uhum. Eu vou subir um pouquinho mais a régua, né? Eu acho que um EBITDA de 20 a 30 é algo saudável para o nosso tipo de negócio. Tá? Dá para sobreviver com um pouco menos? Dá, mas é sobreviver. Né? Eu acho que para rentabilizar o negócio, para você continuar tendo capital para reinvestir, para você não parar no tempo, ter máquinas modernas, ter uma estrutura que atenda aos seus clientes, de 20 a 30 é interessante. Pelo mix de produto que a gente tem, pelo porte e assim por diante. Se você atender nichos muito específicos com altíssima rentabilidade, eu já vi colegas que tinham EBITDA de 40%. Não consigo isso aqui na Vision Flex, né? Mas a gente trabalha no nosso budget sempre para buscar em torno aí de 25 seria o alvo, digamos assim. Tá? Entre 20 a 30 eu acho que é saudável. Legal. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, né? E também toda a equipe da Vision Flex, que eu tenho o prazer de trabalhar no dia a dia já há bastante tempo em coisas do tipo implantar gama expandida. Acho que a Vision Flex, curiosamente, ou é masoquista ou acredita muito nas minhas ideias, porque tem implantado tudo e está dando certo, né? Então eu queria te agradecer e acho que a gente percorreu todos os assuntos que certamente seriam interessantes aí para os outros empresários do setor de labels. Se quiser fazer um teu agradecimento final ou suas palavras para ficar ali indelével no YouTube, como um registro para esfregar na sua cara quando passar X anos, toca a ficha. Então, muito obrigado pela tua participação, Sérgio. Não, eu queria agradecer primeiro pela entrevista, pela oportunidade, agradecer também por você, pela Projeto PAC, pelo tempo de consultoria. Eu acho que, de fato, essa construção que nós fizemos foi a várias mãos. Né? Algumas pessoas aparecem, é natural, mas é a custo de transpiração de muita gente e você é um deles. Né? Você e sua equipe, então, também de ter acreditado, de ter testado muitas ideias malucas aqui dentro e ter transformado isso aqui em um celeiro, e a gente tem acertado mais do que errado, isso que é importante, não podemos parar de arriscar. E espero ter contribuído com algumas informações, algumas ideias, alguns pensamentos, né? E parabéns pelo projeto, eu acho que é muito bacana ouvir o que os outros empresários pensam, porque a gente aprende muito ouvindo o nosso colega que tem as mesmas dores que a gente. Tá bom? Sem dúvida. Antes que a minha equipe me puxe a orelha, se você não é inscrito no canal, se inscreve no podcast e a gente se vê no próximo episódio muito brevemente. Até lá. Tchau, tchau.